Gálatas 2, 1 a 10. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, queremos ser transformados pela Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz e queremos ser mudados, Deus, por Ti. Clamamos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa agir no nosso meio nessa noite de forma especial, de forma poderosa, de forma sobrenatural. Primeiro em mim, Deus, suprindo tudo que me falta, me capacitando a trazer a Tua Palavra, Senhor. Me ajudando a lidar com as minhas limitações físicas e espirituais. E também nos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui nessa noite, Deus. Abrindo os nossos olhos de todos nós, para que nós possamos entender e enxergar as maravilhas da Tua Palavra, meu Deus. Pai, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não foi liberto pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, Deus, que essa noite seja uma noite de salvação. Por favor, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, um pouco do contexto, um pouco do que está acontecendo aqui na carta de Paulo aos Gálatas. A gente pulou uma semana passada, a gente teve a oportunidade de receber a família Nascimento, missionários entre os índios, ouvimos o testemunho deles, ouvimos a palavra, e hoje nós retornamos à carta aos Gálatas, então a gente precisa retomar um pouquinho e relembrar onde a gente parou. Se você se lembra, 2 semanas atrás, Paulo estava escrevendo aos Gálatas no finalzinho do capítulo 11, mostrando para esses irmãos que o evangelho que ele pregava não era um evangelho que ele havia recebido de seres humanos, não era um evangelho que ele havia recebido dos apóstolos em Jerusalém, e ele mostra que ele recebeu esse evangelho diretamente de Jesus Cristo, primeiro na estrada a Damasco, quando ele cai do cavalo, segundo depois, num tempo que ele passa sendo instruído pelo Senhor. E ele vai mostrando para os irmãos da Galácia que estavam sendo atormentados por falsos mestres, que o evangelho dele não dependia de Jerusalém. Ele faz isso mostrando como ele foi convertido, ele faz isso mostrando o que aconteceu durante a conversão, quem ele era antes, como aconteceu a conversão e o que aconteceu após a conversão. E ele tem como objetivo mostrar que o evangelho dele não dependia de Jerusalém, não dependia dos apóstolos. E aqui ele vai continuar a fazer isso. No texto que está diante de nós, ele continua a fazer isso, e ele diz, olha, foi só 14 anos depois, 14 anos eu passei ministrando o evangelho, pregando o evangelho, sendo um missionário do Senhor Jesus Cristo,
e só 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém. E dessa vez que eu subi a Jerusalém, eu não fui só, eu levei Barnabé comigo, eu levei Tito comigo, Tito, um gentil incircunciso. E ele levou a Barnabé e a Tito, e ele diz que durante o tempo em que ele esteve lá, ele expôs diante dos irmãos ali em Jerusalém o evangelho que ele pregava aos gentios. Irmãos, antes de nós continuarmos na exposição desse texto e entendendo esse texto aqui, eu creio que é pertinente nós entendermos qual era o evangelho que Paulo pregava. Que evangelho é esse que ele expôs ali em Jerusalém aos líderes da igreja? É pertinente nós entendermos qual era essa mensagem, qual era esse evangelho. E, queridos, eu tenho para mim que existem dois textos, de todos os textos do apóstolo Paulo, que resumem de maneira mais clara qual era o evangelho do apóstolo para ele. Hoje nós vamos para o outro. O outro texto que eu creio expõe também de forma muito clara qual era esse evangelho, qual era essa mensagem, qual é a boa nova que Paulo anunciava. É o texto de Romanos capítulo 3. Então, antes de continuarmos no texto aqui de Gálatas, eu gostaria que nós entendêssemos qual era essa mensagem. Vá comigo lá para Romanos capítulo 3. Volta algumas páginas na sua Bíblia. Nós vamos caminhar em Romanos 3, do verso 19 até o verso 31. E ali nós vamos ver de maneira muito clara qual era a mensagem do evangelho que Paulo pregava. Qual era essa boa nova que Paulo tinha para anunciar aos gentios? E ele tem para anunciar hoje para mim e para você também. Preste muita atenção no evangelho da graça de Deus. Romanos 3, a partir do verso 19. Eu vou caminhar com vocês e nós vamos entender juntos o evangelho que Paulo anunciava. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. E aí Paulo vai começar a mostrar para que a lei existe. Para que, primeiro, toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Qual que é o primeiro propósito da lei, Paulo está dizendo? Para que ninguém possa se arrogar ou se dizer alguma coisa, mas que todos sejam humilhados diante da lei, nivelados diante da lei, e todo mundo entenda que nós estamos diante do juízo de Deus. Esse é o primeiro propósito da lei. Qual que é a consequência disso? Olha aí a palavrinha que Paulo usa, portanto. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, ou seja, diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Paulo está dizendo, irmãos, preste atenção. Quando você chegar diante de Deus, ninguém vai poder pegar a lei e falar assim, Deus, me declare justo porque eu obedeci toda a lei. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai poder fazer isso. Ninguém. Por que ninguém vai poder fazer isso? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não existe para nos tornar justos. A lei não existe para que eu e você a cumpramos de forma perfeita e então cheguemos diante de Deus e Deus olhe para nós e diga assim, parabéns, muito bem, olha, 100% você, hein? Muito bom, você é um justo, seja bem-vindo na eternidade comigo. Paulo está dizendo não. Não é isso, ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por meio da obediência da lei, porque o que a lei faz é nos tornar conscientes da nossa culpa. O que a lei faz é mostrar para mim e para você que eu e você estamos culpados diante de Deus. A lei funciona como um espelho. Eu olho para ela, vejo quem eu sou e vejo, de fato, eu estou condenado diante de Deus. Esse é o propósito da lei. É para isso que a lei existe. Então, o primeiro argumento do evangelho de Paulo é uma boa ou uma má notícia? É uma péssima notícia. Estamos todos condenados.
Nenhum de nós é capaz de se salvar. Nenhum de nós pode alcançar um status, um patamar em que possa dizer: olha, obedeci a lei, cumpri a lei, agora Deus vai me declarar justo. Não, nenhum de nós pode fazer isso. Porque mediante a lei, nós não nos tornamos justos, nós nos tornamos conscientes do nosso pecado. Conscientes do nosso pecado. Graças a Deus o texto não termina aí. E graças a Deus, logo depois vem essa palavrinha que eu amo. Palavrinha mas. Mas. E aí você tem uma mudança de rumo. Mas, agora, diz o apóstolo Paulo, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é uma justiça que vem de mim. Não é uma justiça que eu conquisto. É uma justiça que ela vem de Deus. E ela é independente da lei. Ela não vem por meio da obediência à lei. Ela é independente da lei. Mas não se engane. Dela testemunham tanto a lei quanto os profetas. Ela não vem por intermédio da lei, mas a lei e os profetas falavam dessa justiça o tempo inteiro. O tempo todo. Que justiça é essa? A partir do verso 22. Essa justiça que vem de Deus é uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos aqueles que creem, confiam em Jesus Cristo. Essa ideia de crer, de confiar, queridos, ela é muito mais do que simplesmente acreditar. Se você sair pela rua e perguntar para as pessoas: você acredita em Jesus? A imensa maioria das pessoas vai dizer: eu acredito em Jesus. Crer, confiar, ter fé é depositar a sua vida nas mãos de Jesus e confiar que o que Ele realizou na cruz foi por você e é suficiente para resolver o seu problema com Deus. Paulo diz: essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos os que creem. Não tem distinção. Não é para alguns ou para outros, não é mais para alguns do que para outros, não. Não tem distinção. Não é só para os judeus, não. Não é só para quem não é judeu, é para todos. Está disponível para todas as pessoas, todas as etnias do mundo, todas as nacionalidades do mundo. Não é exclusivo do povo judeu. Não há distinção. Por quê? Porque pessoas de todas as etnias pecaram e estão separadas de Deus. Estão destituídas da glória de Deus. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação pecaram e estão longe do Senhor. Mas essas pessoas de toda raça, tribo, língua e nação também podem ser justificadas. O que é isso? Justificado é ser declarado justo. É Deus olhar para você e bater o carimbo. O Fábio, o Vilebaldo, o Rafa são justos. Justos. Declarado, é uma declaração de Deus. E como é que essa justificação acontece? Como que alguém é declarado justo diante de Deus? Por meio da prática da lei? Pela obediência da lei? Mostrando o seu currículo diante de Deus? Não. São justificados gratuitamente, por sua graça. Ou seja, sem que ninguém tenha feito por merecer. Declarados justos diante de Deus, sem que de fato sejam justos. Declarados justos por graça de Deus e não por mérito, não porque conquistaram essa justiça. Como isso pode? Como é possível um injusto ser declarado justo por Deus? Paulo responde: por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar uma música que fala sobre o fato de que nós fomos redimidos por Deus. Qual é esse contexto de redenção? O que é isso? Essa palavra redenção, ela vem do contexto da escravidão. Um escravo no primeiro século, ele podia pagar a sua libertação.
ele juntava recursos suficientes, ele ia no templo dos deuses pagãos e ele pagava pela sua libertação. Uma parte do pagamento ficava para os sacerdotes do templo, parte ia para o dono do escravo, e então ele era redimido. Paulo está dizendo, olha, nós fomos declarados justos, nós fomos redimidos, não pelo nosso pagamento, não porque nós conquistamos esse direito, mas por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ela não está em nós, nós não pagamos por ela, ela está em Cristo. Como é que isso aconteceu? Paulo continua no verso 25 e ele diz assim, essa redenção ela aconteceu quando Deus o ofereceu, ou seja, ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiciação. Eita, palavra difícil, pastor. O que é esse negócio de propiciação? Propiciação é quando, quando alguém presta um sacrifício que apazigua e satisfaz a ira de uma divindade. Então, o que acontecia no meio pagão? Quando você ia, por exemplo, fazer uma viagem de navio, você prestava um sacrifício propiciatório a Netuno, o deus dos mares, para que Netuno ficasse satisfeito e te protegesse em meio à sua viagem de navio. Então era você prestando um sacrifício aos deuses, para que os deuses fossem propícios a você, estivessem satisfeitos com você. Paulo está invertendo a lógica. Ele está dizendo, no cristianismo não é você quem presta o sacrifício para que Deus se torne propício a você. O próprio Deus oferece o sacrifício para que Ele próprio possa ser satisfeito e possa se tornar propício a pecadores como eu e você. E Ele se torna propício a nós por meio da fé, no sangue de Jesus, e assim Ele demonstra a sua justiça. Como assim Ele demonstra a sua justiça? Pensa comigo, um Deus que é justo, Ele pode declarar justo pessoas que não são justas? Pode ou não? Não, seria injusto, a menos que a injustiça dessas pessoas fosse paga pelo próprio Deus, no sangue e no corpo do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele havia deixado em sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser duas coisas: justo, ele pune o pecado, e justificador, ele nos declara justos, mesmo nós não sendo, porque ele já puniu o pecado no corpo do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso para quem? Daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Veja como Paulo, Romanos 3 tem um paralelo muito grande com Efésios 2. Você lembra que lá em Efésios 2 ele vai dizer assim, não por obras para que ninguém se glorie. Aqui ele diz, onde está o motivo da vanglória? Então por que você vai se gloriar na sua salvação? Não tem. Ele diz, é excluído. Quando eu e você entendemos a salvação pela graça, por meio da fé, ninguém pode se gloriar disso. Ninguém pode achar que é melhor do que o outro. A vanglória é excluída. Por quê? Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos, diz o apóstolo Paulo, que o homem é declarado justo, justificado pela fé, independente da obediência à lei. Essas coisas não andam juntas. Uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa não depende da outra. E aí ele pergunta, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Graças a Deus por isso, certo? Porque não tem nenhum circunciso aqui, tem? Tem algum judeu aqui? Não tem, somos todos gentios. Somos todos gentios. E Deus decidiu nos justificar pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ele termina, da mesma forma como ele termina o texto de Efésios 2, nos fazendo voltar agora à lei,
voltar às boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Ele pergunta: anulamos então a lei pela fé? Joga a lei fora? De maneira nenhuma. Essa frase, de maneira nenhuma, é o negativo mais enfático da língua grega. Megeneto. De maneira nenhuma. Paulo está dizendo. Ao contrário. Confirmamos a lei. Agora que fomos salvos pela graça, fomos salvos por essa graça mediante a fé, naquele que cumpriu a lei, naquele que confirmou a lei no nosso lugar. E agora este nos capacita a vivermos uma vida de obediência a Deus, não mais como uma tentativa de conquistarmos a salvação, mas como fruto de termos sido salvos pela graça e agora sermos totalmente gratos a esse Deus que nos salvou sem que nós merecêssemos. Meu irmão, minha irmã, este é o evangelho do apóstolo Paulo, a mensagem mais linda que a humanidade já ouviu, que Deus, Criador dos céus e da terra, Ele próprio providenciou o sacrifício que eu e você precisávamos e éramos incapazes de pagar, para que eu e você pudéssemos ser declarados justos, sem sermos justos, e adotados por Deus, para fazer parte da família santa, sem sermos santos. Louvado seja Deus pela graça dele. Este é o evangelho, é este o evangelho que o apóstolo Paulo pregava aos gentios, e foi esse evangelho que ele levou para Jerusalém e contou que era isso que ele estava pregando, e ele falou aos líderes judeus, aos líderes cristãos de Jerusalém sobre esse evangelho. E ele diz que quando ele esteve lá, esses líderes não o obrigaram a circuncidar Tito. Lembra o que estava acontecendo na Galácia? Falsos mestres estavam dizendo para a igreja: olha, o que o apóstolo Paulo pregou é muito bonito, Jesus é importante, você precisa crer nele, mas não é o suficiente. Você precisa de Jesus mais a obediência à lei. Você precisa de Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a observância da lei cerimonial judaica. Paulo está dizendo: não, eu estive em Jerusalém, eu levei Tito comigo, e ninguém lá fez Tito ser circuncidado. Não caiam nessa cilada, não se deixem enganar. Essa ideia louca, diz Paulo no versículo 4, foi levantada porque alguns falsos irmãos, pessoas que parecem irmãos, se apresentam como irmãos, mas não são irmãos. Falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio com um objetivo muito claro: espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Esses falsos irmãos queriam tirar a liberdade que eu e você temos em Cristo e nos fazer voltar a sermos escravos. Paulo está dizendo: eu não me submeti a eles nem por um instante, porque se eu fizesse isso, vocês perderiam o evangelho. Vocês deixariam de ter a pregação do evangelho e seriam escravos da lei. Paulo está dizendo: esses falsos irmãos se introduziram na igreja, tentando tirar a liberdade que nós temos em Cristo e nos fazer de novo voltar à escravidão da lei, da qual Cristo nos libertou. Essa liberdade, queridos, que nós temos, o pastor Tim Keller, ele apresenta essa liberdade como uma liberdade dupla. Uma liberdade que o evangelho nos traz, que é uma liberdade da cultura e uma liberdade do medo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, em termos da liberdade da cultura, é a ideia de que o evangelho da graça de Deus nos liberta das expectativas da cultura. E cada cultura tem as suas próprias expectativas. Ou seja, o evangelho nos diz que nós podemos resumir a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
A cultura vai pegar isso e vai querer trazer em mandamentos específicos, cheios de valores culturais, nos dizendo o que comer, o que beber, que tipo de entretenimento consumir, o que vestir ou onde nossos filhos devem estudar. Cada cultura vai fazer isso de uma forma diferente. Mas a escravidão da cultura, ela nos faz pegar o Evangelho e transformar o Evangelho em 5 passos para. E dizer que se você não agir do jeito que eu acho que você deve agir, você não está agindo no Evangelho. E eu começo a achar que a minha cultura ela é melhor do que a sua. E eu começo a te julgar e dizer que se você não tiver um padrão cultural como o meu, você está vivendo em pecado. Deixa eu dar um exemplo para você. O Evangelho nos diz que nós devemos nos vestir com modéstia, não é isso? Sim ou não? Sim. A cultura vai dizer que modéstia é isso, aquilo ou aquilo outro. Por exemplo, algumas culturas vão dizer que para mulheres se vestir com modéstia é vestir saia. A menos que você vista saia ou vestido, você não está vestindo com modéstia. Isso é o Evangelho? Isso é cultura, isso é cultural, isso não é o Evangelho. Algumas culturas vão dizer... O Evangelho nos diz que eu e você devemos criar nossos filhos na instrução do Senhor. Verdade ou mentira? Verdade. Algumas culturas vão dizer que para você fazer isso, você precisa então educar os seus filhos em casa. E não pode mandar os filhos para a escola. Porque senão você não vai estar instruindo os seus filhos no Senhor, eles vão ser influenciados pela cultura desse mundo. Isso é cultura, isso não é o Evangelho. Isso pode ser bom? Pode. Como pode ser ruim? Entende o que eu estou querendo dizer aqui? O problema é quando nós pegamos nossa cultura e nós impomos nas pessoas como se aquilo fosse o Evangelho. Você pode, na sua família, decidir que você vai criar e educar os seus filhos em casa. Esse é o direito. Você tem esse direito de fazer isso. O problema é quando você olha para quem não o faz e você acha que você é mais santo porque você faz assim, e que ele é menos parecido com Jesus porque ele não faz assim. Você está impondo uma cultura, a sua cultura, no outro. E a gente poderia passar a noite aqui falando de vários exemplos, de coisas que são culturais, mas que eu e você temos a tendência de impor nos outros, a nossa cultura, como se aquilo fosse determinante para obedecer à vontade de Deus. O Keller vai falar o seguinte: se a sua salvação depende da obediência a regras, você quer que essas regras sejam muito específicas e execuíveis. Você não se contenta com amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você quer que o pastor te diga exatamente o que isso significa. E aí, você tem aquela enxurrada de perguntas, mas isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso é pecado? Por quê? Porque a gente quer a listinha do que eu posso fazer e a listinha do que eu não posso fazer. Porque a gente acredita que a nossa salvação depende da obediência a regras. E aí, ao invés de ser ensinado com o Evangelho, para que eu possa criar discernimento, para discernir na minha vida o que é correto e o que não é, nessas áreas que a Bíblia não fala de forma decisiva e definitiva, eu prefiro que me deem uma listinha. Me dá uma listinha, pastor, me fala se pode ou se não pode. É mais fácil. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não faz isso. O Evangelho tem imperativos? Sem dúvida que tem. Mas o Evangelho não entra em vários detalhes da vida, onde o Evangelho nos provê sabedoria para discernir e nos dá liberdade para fazer escolhas. Escolhas. Alguns vão escolher coisas mais sábias, outros vão escolher menos sábias. Mas nós temos a liberdade de fazer escolhas. Além da liberdade da cultura, o Keller vai falar também da liberdade do medo. O que é essa liberdade do medo? O Evangelho, queridos, ele nos liberta de uma vida vivida na esteira do hamster. Já viu o hamster na esteira? Ele faz muito esforço, mas ele nunca sai do lugar. Nessa vida de hamster, a gente está sempre correndo, a gente está sempre lutando, nós estamos sempre nos esforçando, sem que a gente nunca consiga chegar lá. A vida do medo, a religiosidade do medo, ela provoca isso.
esse medo de, será mesmo que se Jesus voltar agora, será que eu vou? Será que eu vou? Porque afinal de contas, eu tive um pensamento errado agora, eu mirei agora, se Jesus voltar agora, será que eu vou? Eu estou sempre com medo, estou sempre lutando porque eu acho que depende de mim, do que eu faço, da minha santidade. O Keller vai dizer, Rafa, passa para mim, eu acho que parou aqui. O Keller vai dizer o seguinte, volta. Obedecemos não por medo e insegurança quanto à esperança de merecer a nossa salvação, mas na liberdade e segurança de saber que já estamos salvos em Cristo. Obedecemos na liberdade da gratidão. Por que você obedece? Qual é o fator motivador da sua obediência? O medo ou a gratidão? Você obedece por medo de perder a sua salvação? Ou você obedece por gratidão, por ter a convicção de que você foi salvo pela graça, por meio da fé, e então por isso agora você quer obedecer esse Deus gracioso que te salvou, que te declarou justo, mesmo sem você ser? Por que você obedece? O texto continua, e o apóstolo Paulo no versículo 6, ele diz assim: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, mas tais homens influentes não me acrescentaram nada. Quando você lê isso aqui, parece que Paulo está sendo meio grosso, não parece? Você tem essa impressão também? Ou meio soberbo? Esses caras não me acrescentaram nada. Queridos, a realidade é que ele está falando sobre a mensagem dele. Ele está dizendo que os apóstolos de Jerusalém não corrigiram em nada o evangelho que ele estava pregando. Essa era a disputa que ele estava debatendo com esses falsos mestres da Galácia. E ele está dizendo, olha, eu estive em Jerusalém, eu estive com João, eu estive com Pedro, eu estive com Tiago, e eles não acrescentaram nada à minha mensagem, eles não mudaram o que eu tenho pregado. Você percebe que ele está falando sobre isso pelo contexto que vem logo após, porque ele diz, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho. Você percebe como ele está fazendo um contraste? Ele está dizendo, eles não acrescentaram nada à mensagem, ao contrário, eles reconheceram que a mim foi confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos. Da mesma forma que a Pedro foi confiado a pregação do mesmo evangelho aos circuncisos. Você percebe que o evangelho não muda. Muda quem foi confiado e muda a quem ele pregou. Mas o evangelho é o mesmo. O evangelho foi confiado a Paulo a pregação aos incircuncisos, ou seja, aos não-judeus. O mesmo evangelho foi confiado a Pedro para a pregação aos circuncisos. O evangelho, queridos, ele nunca muda. Nunca. O estilo do pregador muda. Paulo e Pedro têm estilos diferentes, porque eles têm personalidades diferentes, formação diferente. A audiência é diferente, mas a mensagem, ela não muda. É o mesmo evangelho. O mesmo evangelho que foi confiado a Paulo, foi confiado a Pedro. Por quê? Por que o evangelho não muda? Por que a mensagem não muda? Porque o Deus que opera também não muda. Versículo 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Percebe? A origem é a mesma. Paulo não inventou um novo evangelho. Ele tem o mesmo evangelho de Pedro. Porque o Deus que opera através da pregação de Paulo é o mesmo Deus que opera através da pregação de Pedro, através da pregação de Valentim, através da pregação de Júlio, através da pregação de Filipe, de Marcos, de todos nós. É o mesmo Deus operando. Tendo reconhecido isso, a graça que foi concedida a Paulo, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna da igreja,
Estenderam a mão direita a ele e a Barnabé em sinal de comunhão, concordaram que eles deveriam se dirigir aos gentios, enquanto Pedro, Tiago e João se dirigiam aos circuncisos, mas fizeram um pedido para Paulo: que ele se lembrasse dos pobres, que ele se lembrasse dos pobres. E é interessante perceber que o apóstolo Paulo faz. Se você se lembra, lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre ele e Tito estarem levantando oferta entre as igrejas da Macedônia, entre a igreja de Corinto, para levar para os pobres da Judéia, que era ali, Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João estavam. Eles se lembraram dos pobres. Queridos, é um texto meio truncado. Eu até comentei com a Marina, comentei com o Tiago, eu falei assim: esses primeiros capítulos de Gálatas, eles estão se mostrando desafiadores para pregar, porque é um relato do que Paulo fez. Você fica esperando assim, Paulo dar alguma ordem para a gente, falar sobre algo que Cristo fez, mas ele está relatando o que está acontecendo. Mas ele está relatando um momento crucial na história da igreja. Porque se essa conversa de Paulo, Tiago e João e Pedro tivesse ido por um outro caminho, o evangelho da graça talvez tivesse se perdido ali. Mas Deus que conduz a história, esse Deus que enviou o seu Filho para redimir um povo para Ele, estava conduzindo também aquela conversa, aquela reunião, para que Pedro, Tiago e João confirmassem o evangelho da graça que Paulo estava pregando, e nós tivéssemos profunda convicção de que não existe um evangelho joanino, um evangelho petrino, um evangelho paulino. Só existe o evangelho da graça de Deus. É o único evangelho que existe. Não tem outro. Se não é esse evangelho, como o próprio Paulo disse, não é evangelho. Não é evangelho. Quais são algumas aplicações e implicações para a gente sobre esses versículos aqui que nós estudamos hoje? A primeira delas, queridos, eu e você, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é se você já se arrependeu e creu no evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que tira o peso dos seus ombros. Esse evangelho que te dá certeza da sua salvação e que confere toda a glória da salvação ao Deus que te salva pela graça, por meio da fé, sem que eu e você tenhamos ou possamos fazer nada para merecer essa salvação. Você já se arrependeu e creu nesse evangelho? Ou você continua crendo num evangelho falso, fraco, que diz para você que você tem que se esforçar para conquistar a sua salvação, que diz para você que toda vez que você peca, você perde o evangelho, ou você perde a salvação, desculpa. E aí depois você tem que se esforçar de novo para conquistar de novo a sua salvação. E você vive nessa esteira de hamster, cheio de medo, cheio de frustrações, nunca sabendo se você vai ser salvo ou não de fato. Onde você está? Você está na esteira de hamster? Ou você está firmado na rocha eterna de Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação? Você está lutando com as suas poucas e pequenas forças para conquistar a sua salvação, para poder ser declarado justo diante de Deus com base nos seus méritos? Ou você já reconheceu que você é incapaz? Já olhou para a cruz de Cristo e viu que Ele fez tudo o que precisava ser feito? E então se arrependeu dos seus pecados e creu nos méritos dEle para a sua salvação? Onde você está? Meu amigo, minha amiga, se você está aqui nessa noite e hoje você percebeu que você tem vivido numa esteira de hamster, tentando conquistar a sua salvação, meu chamado para você é: desce da esteira. Desce da esteira. Se prostra aos pés da cruz e creia que Jesus Cristo já pagou o preço do meu e do seu pecado, fez tudo o que precisava ser feito para que pecadores como eu e você pudessem ser salvos. Eu e você podemos crer, confiar na justiça de
Jesus. De novo, eu não estou falando sobre acreditar, eu estou falando sobre confiar, crer. Eu gosto muito de uma ilustração que distingue crer e acreditar. Muitos de vocês já me ouviram contá-la, mas eu vou contar mais uma vez. Na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos tem uma grande cachoeira, Cataratas de Niágara. Se você já assistiu o Pica-Pau, você já viu as Cataratas de Niágara. É onde ele desce de barril. Já viu lá? Ele descendo de barril as cataratas. Uma enorme cachoeira, não é? E conta a história, é uma história real, uma história verídica, que quando estavam construindo a ponte que liga os Estados Unidos ao Canadá, ali em cima da cachoeira, passaram um cabo de aço ali para poder construir aquela ponte. E ali naquela cidade havia um circo. E para poder divulgar o circo, o equilibrista foi até lá e ele divulgou pela cidade que ele iria atravessar de um lado para o outro, se equilibrando no cabo de aço. A cidade se reuniu ali para ver, muitos querendo ver o equilibrista cair, mas para ver aquilo que ele havia prometido. E então ele foi ali, pegou um carrinho de mão, colocou um saco de cimento no carrinho de mão e foi então pelo cabo de aço. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, se equilibrando ali no cabo de aço. E um passo de cada vez, ele chegou do outro lado. Quando ele chegou, foi festa, foi alegria. Todo mundo disse, não, eu acreditava, você ia, eu sabia que você ia, eu sabia que você ia conseguir. E ele disse, agora eu vou voltar. Quantos acreditam que eu consigo? E todo mundo, nós acreditamos, você vai, você vai. E aí ele pegou aquele saco de cimento do carrinho, ele tirou, jogou do lado, e ele disse, quem senta no carrinho? E o silêncio pairou ali naquele lugar. Só se ouvia o estrondo das águas da cachoeira. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ter fé em Jesus, confiar em Jesus, é sentar no carrinho. É dizer, eu confio a minha vida nas tuas mãos. Eu confio que o que o Senhor fez na cruz do Calvário é suficiente para a minha salvação. É suficiente para resolver o meu problema com Deus. E no meio do caminho, eu não vou ficar tentando segurar o carrinho. No meio do caminho, eu não vou ficar tentando equilibrar. Porque se eu fizer isso, eu caio. Mas eu vou confiar nele para a minha salvação. Entendendo que a minha vida está nas mãos dele, nos méritos dele. E isso basta. Isso é crer em Jesus Cristo. Isso é confiar em Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é essa. Você já se arrependeu e creu no Evangelho da graça de Deus? Você já creu que o que Jesus fez basta, é suficiente? Você não precisa acrescentar nada para ser salvo? Você já se arrependeu dos seus pecados e creu nisso? Se você nunca fez isso, e hoje você está percebendo que você tem andado numa esteira tentando se salvar, a minha oração é que hoje, nessa noite, você se arrependa, Deus te tire dessa esteira e te coloque seguro na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Te coloque seguro na justiça dele, que é perfeita e foi conquistada no meu lugar e no seu lugar na cruz do Calvário. Segunda aplicação e implicação. Mas se esse é seu caso, esquece o que vem daqui para frente. Esquece o que vem daqui para frente, simplesmente se prostra diante de Deus, aí no seu coração, e deixa Deus te salvar. Confessa para Ele a sua incapacidade, e confessa para Ele que pela graça dEle, hoje, você foi capaz de crer em Jesus como Salvador da tua vida. Mas para aqueles que já creram, para aqueles que já um dia colocaram a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor, temos algumas outras implicações. Mais uma pergunta para você. Quais aspectos da sua cultura você tende a impor a você mesmo e aos outros, como se fosse a vontade de Deus para a humanidade? Cada um de nós tem a sua própria cultura. Aquelas coisas que você foi criado, sendo ensinado que elas são boas, e provavelmente elas são boas.
mas elas não necessariamente são a vontade de Deus para a humanidade. Talvez elas sejam apenas boas coisas, que você foi ensinado, que você trouxe para a sua vida, que você as pratica e que elas te fazem bem, mas elas não são verdade e vontade absoluta para todo mundo. Você consegue perceber talvez algumas coisas que você tem essa tendência de impor nas pessoas? Queridos, isso, a gente, por causa da nossa justiça própria, nossa tendência a achar que nós somos capazes de conquistar o favor de Deus, todos nós tendemos a fazer isso. Sabe como que a gente tende a fazer isso? É assim. Vou usar um exemplo. Por muitos anos, como é que pastor se vestia? Terno e gravata. Aí, de repente, surge um pastor pregando de calça jeans e camisa para fora. E aí, qual que é a tendência de um pastor que pregou a vida inteira de terno e gravata, ou de membros que participaram a vida inteira de uma igreja onde o pastor pregava de terno e gravata? A tendência natural é: esse pastor aí, sei não. Cadê o terno, cadê a gravata? Que falta de respeito. Falta de respeito com Deus. E tende a impor algo que é cultural. Algo que você aprendeu, que foi bom, que seu pastor usou por muitos anos e que hoje não usa mais. Essa pode ser uma tendência. Mas lembre-se, eu falei que o nosso coração ele é enganoso, nós somos cheios de justiça própria. Sabe o que pode acontecer com o tempo? Com o tempo, você pode se acostumar a um pastor de calça jeans, camisa, para fora, e aí você vai numa igreja e você vê o pastor de terno e gravata e fala: isso aí é um legalistão mesmo, olha lá, pregando de terno e gravata. Eu não entendeu o evangelho ainda. Tem nada a ver. Qual é o erro do pastor pregar de terno e gravata? Nenhum. Ele é livre para fazer isso. Assim como o outro pastor é livre para pregar de calça jeans e camisa para fora. Porque não é pecado, não é vontade de Deus revelada pregar assim ou assado. Mas eu e você temos essa tendência de pegar algo que é cultural e transformar num valor absoluto. A gente faz isso. A gente faz isso com a nossa alimentação. A gente acha que quem não se alimenta como a gente, ou não é feliz, ou não é santo. Um dos dois. E a gente faz esse tipo de coisa. A gente olha para alguém que come de um jeito que não é do jeito que a gente come, não tem a mesma dieta que a gente, e a gente acha que a gente é melhor que ele. Ou porque nós exercemos mais a nossa liberdade, comemos mais comidas gordurosas e deliciosas, ou porque nós exercemos mais a nossa disciplina e comemos comidas ruins. Você percebe como a gente tem essa tendência natural de pegar a nossa cultura e impor sobre os outros? Quais são alguns aspectos da sua cultura que você tem a tendência de fazer isso? Terceira implicação. Pergunta para mim e para você. Você obedece a Deus por medo de não ser salvo? Por medo de perder a sua salvação? Ou por amor e gratidão por ter recebido de forma gratuita uma salvação que não pode ser perdida? Por que você obedece a Deus? Irmãos, a motivação da obediência é tão importante ou mais do que a obediência em si. Porque Deus, Ele não olha o exterior, mas Ele olha o coração. O porquê você faz o que você faz para Deus é tão importante ou mais do que o que você faz. Você ainda está iludido, vivendo uma religiosidade de medo, obedecendo por medo de não ser salvo ou por medo de perder a salvação? Ou você já entendeu que você recebeu essa salvação livremente pela graça, por meio da fé, e agora você busca obedecer a Deus, não para ser salvo, não para não perder a salvação, mas por amor e gratidão àquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós? O que te motiva a obedecer?
Última pergunta, última implicação. Seu entendimento de salvação. Seu entendimento de salvação pela graça, ele tem gerado crescimento em santidade? Ou seja, o fato de que você entendeu que você é salvo pela graça, tem feito com que você cada vez queira pecar menos, cada vez suporte menos o pecado na sua vida, cada vez tenha menos interesse pelo pecado? Ou a salvação pela graça, o evangelho da salvação pela graça, tem levado você a uma vida de licenciosidade, a uma ideia de que, é pela graça mesmo, então eu posso viver do jeito que eu quero. Se é isso, deixa eu te contar uma coisa, você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada. Se você tem vivido uma vida de mais pecado, uma vida de licenciosidade, uma vida de se entregar ao pecado de forma aberta, tranquila, porque você acha que no final de contas Deus é gracioso mesmo, Ele vai te salvar, você não entendeu absolutamente nada. A minha oração por você é que o quanto antes você se arrependa e creia no verdadeiro evangelho da graça, o evangelho que salva e transforma pecadores. Paulo, lá em Romanos 6, quando ele fala sobre o evangelho da graça, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele pressupõe uma pergunta: o que faremos então? Continuaremos a pecar para que transborde a graça? E a resposta dele é de novo a mesma negação enfática que ele usa aqui: de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Queridos, aqueles que experimentam da graça de Deus, a graça salvadora de Deus, eles naturalmente, veja que eu não usei a palavra automaticamente nem instantaneamente, mas eles naturalmente são transformados por essa graça. Nas palavras de Martinho Lutero, a graça que salva sozinha nunca permanece sozinha. Ela sempre vem acompanhada de transformação na vida daquele a quem ela salva. Como tem sido a sua vida? O evangelho da graça tem gerado santidade por gratidão? Ou o evangelho da graça tem gerado licenciosidade, a ideia errada de que você pode viver como você quiser? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, os apóstolos de uma forma geral, lutaram fortemente no primeiro século contra falsos mestres que tentavam enganar a igreja, dizendo que Jesus e a graça de Jesus não eram suficientes, que você precisava fazer por merecer para ser salvo. Hoje em dia, esses falsos mestres continuam presentes na igreja evangélica brasileira. E nós vamos continuar afirmando e lutando junto com o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago e todos os demais, de que a graça de Deus, ela é suficiente para salvar pecadores como eu e você, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nos arrependamos e creiamos. Confiemos nossa vida por completo na obra, na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo evangelho da graça. Obrigado pela nossa bendita esperança na graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que salva, mas essa graça que também nos educa, nos transforma, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Pai, se alguém aqui hoje, pela primeira vez entendeu, percebeu que estava vivendo numa esteira de hamster, vivendo uma religiosidade vazia, onde tentava se salvar, tentava manter a sua salvação, e hoje pela primeira vez entendeu o evangelho da graça, Pai, eu louvo o teu nome pela salvação dessas pessoas, Deus, porque eu sei que é obra do Senhor na vida delas, é o teu Santo Espírito abrindo os olhos delas para que elas possam entender isso, como o Senhor fez na minha vida um dia. Fortalece isso, Deus, fortalece essa fé. E Pai,
nos usa como igreja para sermos bênção na vida dessas pessoas, para instruirmos, para ensinarmos essas pessoas nos teus caminhos, Deus. Pai, nos ajuda a fugir da escravidão da cultura. Nos ajuda a abrir mão e a entender e colocar no devido lugar tudo o que é cultural e não é evangelho, Deus. Nos ajuda, Deus, a não vivermos no medo, mas vivemos no amor e na gratidão. A te obedecermos por gratidão e amor e não por medo de não sermos salvos ou de perdermos a nossa salvação, Pai. Nos capacita, Deus. Nos capacita. Não permita que ninguém torça o evangelho da graça e viva uma vida de licenciosidade, se desculpando, achando que a graça vai resolver os problemas, Deus. Não nos permita sermos iludidos com essa falsa mensagem, mas nos ajuda a nos alicerçarmos na graça suficiente de Jesus nas nossas vidas. A graça que salva e que transforma para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.